Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos nós e vamos orar para dar início ao nosso tempo aqui. Nosso Deus, obrigado, Senhor, porque nós estamos reunidos como igreja. Fale conosco nessa hora, Senhor, sobre o assunto de namoro que é pertinente, Pai, a todas as idades, todos os momentos. Nos ensine aos valores dos teus preceitos. Me tome em tuas mãos, que eu seja meramente instrumento agora para o Senhor, ó Pai. Fale conosco nessa noite, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Então o assunto é pertinente, o namoro segundo o padrão de Deus, para que nós possamos olhar o que Deus tem para nos falar a questão do namoro. Obviamente, todos nós chegamos a uma certa idade e isso é natural, que vai começar as emoções e tudo isso vai acontecer conosco. Então hoje à noite nós vamos olhar o que Deus tem a nos dizer, o namoro segundo o padrão de Deus. Eu gostaria de dar início com um texto. Em Cantares, capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Aqui é uma demonstração às filhas de Jerusalém a deixarem que o Senhor dirija a vida delas e que não se adiantem à vontade de Deus, nem mesmo em seus sonhos. Esta demonstração, repetida às filhas de Jerusalém, é uma advertência contra o sexo antes do casamento. A sulamita deseja que permaneçam puras de mente e corpo, para que possam entrar no pleno gozo do casamento no momento certo, com a pessoa certa. Não importa o que a sociedade permite, a Bíblia não aceita de maneira alguma que um homem e uma mulher solteiros vivem juntos como se fossem casados. A nossa sociedade hoje chega a certo momento, alguns pais trazem as pessoas, os jovens para dentro de casa, arrumam um quarto, separam achando que aquilo é mais seguro, mas está indo contra os princípios de Deus. A sociedade permite isso. Infelizmente, é um conceito que a sociedade tem trazido para os nossos dias de hoje. E nós estamos vendo que isso é contra os princípios do próprio Deus. Então, aqui é uma demonstração, um alerta para nós, para que possamos olhar do ponto de vista de Deus, como Deus nos orienta, nos capacita, nos dá condições para que nós passamos nessa fase, olhando para Deus e os seus valores, para que nós possamos ter um casamento dentro dos valores e padrão de Deus. Isso aqui serve para que nós possamos, dentro desse contexto, com isso em nossa mente, dessa demonstração que traz esse texto para nós aqui, nós vamos refletir agora e a encontrar respostas para as seguintes questões. O que é namoro? Então nós vamos, dentro do nosso texto, responder essa pergunta. O que é namoro? Como, de fato, nós podemos olhar os valores que Deus tem nos colocado e responder essa pergunta. O que é namoro? A outra pergunta, qual a idade certa para namorar? Também se fala muitas coisas, mas vamos ver que de fato que nós estamos preparados, qual é a idade, como e por quê? Também, qual a razão de namorar? Por que nós devemos namorar? Qual é a razão? Vamos ver também. Como eu devo namorar? Quais os princípios que eu devo namorar? E também, devo namorar apenas uma pessoa cristã? Devo namorar apenas pessoas que de fato conhecem a Cristo, como nós? Então nós vamos olhar dentro desse contexto. Esta lição nos leva a descobrir que Deus espera de um relacionamento a dois antes do casamento. Então, nós vamos pensar nos contextos aqui. O que Deus pensa do relacionamento a dois? Como é que Ele nos orienta? Como é que Ele nos capacita? E essa lição também nos leva a refletir sobre os conceitos, princípios básicos de um relacionamento a dois. Quais são os princípios, quais são os conceitos
básico de um relacionamento a dois. E também essa lição nos leva a sentir a necessidade de buscar a Deus antes e durante do seu namoro. Nós devemos buscar Deus antes e durante o namoro. Obviamente, depois do casamento também, mas é importante que buscamos essa necessidade para que Deus possa nos orientar, possa nos dar direção, para que façamos tudo de acordo com os seus valores e os seus preceitos. Então nós vamos vamos responder a primeira pergunta. O que é namoro? Então nós vamos agora verificar o conceito de namoro. Namoro. Namoro é uma amizade especial entre um rapaz e uma moça que pretende se conhecer. Então, namoro é uma amizade especial entre um rapaz e uma moça que pretende se conhecer melhor e mais profundamente para juntos descobrirem se Deus realmente os escolheu um para o outro, a fim de que se casem. Namoro é uma amizade especial entre um rapaz e uma moça que pretende se conhecer melhor e mais profundamente para juntos descobrirem se Deus realmente os escolheu um para o outro, a fim de que se casem. Infelizmente, hoje em dia, esse conceito já caiu por terra. Provavelmente alguns definem namoro como um relacionamento entre um rapaz e uma moça que se gostam e que querem sair, curtir juntos no shopping, cinema, praça, escola. Não estou dizendo que isso está errado, mas não pode ser só isso, não pode ser só esse o objetivo. Mas, normalmente, as pessoas querem que se curtir juntos, shopping, cinemas, praça, escola, ter alguém de quem gostar e que goste dele também, se apaixonar. Ter alguém só para si, que lhe dê atenção, afeto e carinho. Se for somente com essas expectativas, obviamente, aqueles que pensem e agem desta forma vão ter dificuldades com a definição de que namoro é um relacionamento a dois, para se conhecer melhor e para encontrar afinidade. Afinidade é qualidade de afim, a qualidade que se alinham com os pensamentos, aquilo que de fato os dois têm os mesmos propósitos, os mesmos alvos, buscando de fato esse relacionamento para se conhecerem. Conhecerem que nós sabemos que nós vemos de famílias diferentes, criação diferente, então quando nós vamos fazer uma amizade quanto ao namoro, de se conhecer melhor, é para isso. Porque nós vemos de cultura diferente, criação diferente, então valores diferentes. Então nós temos que estar juntos com essa amizade para que nós possamos nos conhecer melhor, para saberem de fato os nossos defeitos, tudo aquilo que um conheceu o outro. E isso deve ser um relacionamento de amizade, de confiança, e de que os dois possam mesmo ter essa liberdade. Por isso que tem que estar no centro da vontade de Deus, para que Deus esteja conduzindo esse relacionamento, para que os dois possam de fato, mesmo com diferenças de culturas, a diferença vão se terminar em Cristo Jesus. Esse deve ser o alvo, porque se não for assim, o conceito vai ser o conceito no qual nós estamos vendo que as pessoas se conhecem no mundo hoje, o relacionamento, e automaticamente já dão um passo muito mais adiante. Então, com essa dificuldade, nós temos que conhecer as diferenças, a fim de descobrir se o casal vai se entender a ponto de se casar. E nós sabemos que casamento dentro dos padrões de Deus, até que a morte os separe. Então é um passo de fato que nós temos que avaliar, nós temos que saber direito o que nós estamos fazendo. É a segunda decisão mais importante que nós temos. A primeira é quando nós reconhecemos Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. A segunda é quando nós, de fato, vamos casar, porque é uma decisão que não tem volta. Casamento é até que a morte os separe. Então, é decisão importante da nossa vida,
Por isso que nós devemos estar bem alinhados, sabendo de fato essa decisão que vamos tomar, para que nós possamos estar juntos para sempre. E os dois estarem coesos, estarem definidos nas suas atitudes e naquele tempo de convivência. Se desejamos realmente fazer a vontade de Deus, nós precisamos investir no namoro que vá além dos passeios em shoppings e cinemas, jogando conversa fora e nos divertindo juntos. Não basta ficar trocando suspiros e juras de amor, beijos e abraços prazerosos. Essas coisas não levam ninguém a conhecer o outro melhor e mais profundamente. É preciso saber como é o relacionamento do namoro com Deus, com os seus pais, com os seus irmãos, as suas perspectivas para o futuro estudantil, profissional, familiar. Saber se o namorado ou a namorada é a mesma pessoa com você, com a família dela, com a família dele, com a sua família, na igreja, na escola, com os amigos. Conhecer sua qualidade e principalmente os seus defeitos, dentre muitas coisas, de outras coisas. E nós estamos vendo que, para que nós sabemos conhecer a pessoa, como é que ela trata a sua mãe, o seu irmão, como é que ele trata os seus familiares, como é que é a atitude dela na escola, nós temos que avaliar tudo isso, porque obviamente, conforme ela trata a mãe dela, ela vai tratar você, conforme ele trata os seus pais, é assim que nós devemos avaliar, olhar, nós temos que conhecer melhor. E nós temos muitas pessoas, infelizmente, que quando chegam a uma certa idade, eles ficam querem casar de qualquer forma, aí encontra pessoas e fala assim, eu vou convencer essa pessoa para que ele possa se converter, e eu vou fazer, ele vai se converter. E nós vemos muitas pessoas se decepcionarem, porque de fato as pessoas elas têm as perspectivas que a outra pessoa vai se converter, que a outra pessoa vai mudar os seus conceitos, mas a pessoa, o que ela faz? Para que ela possa ganhar espaço, para que ela possa ganhar a confiança da pessoa, o que ele faz? E vai para a igreja, começa a assistir os cultos, começa a participar, mas quando ele alcança o seu alvo, o seu objetivo, o seu propósito, olha, depois que casou, aí ele fala, olha, agora eu sou seu esposo. E acaba nem estando dentro da igreja mais, se afastando, e acaba afastando até, infelizmente, a pessoa no qual tinha o objetivo e o propósito certo. Obrigado, meu irmão. Então, nós estamos vendo que nós já conhecemos pessoas assim, outras pessoas, eles casam porque eles queriam casar, outros começam a namorar e falam, não, mas quando eles são questionados quanto ao Evangelho, as pessoas se afastam e acabou o namoro, porque a pessoa não quer compromisso com Deus. Porque o primeiro momento é a pessoa ter compromisso com Deus. Obviamente, se ele tiver compromisso com Deus, os dois vão estar afinados, vão estar alinhados. Por isso que nós temos que conhecer as pessoas. O namoro é uma amizade dentro desse contexto. Por isso que nós devemos olhar. Porque se Deus não está no centro do seu namoro, ele está fora dele. E nada pode dar certo sem Deus em questão de relacionamento. Nós sabemos que aqui em Jaraguá, eu não sei na cidade de vocês, mas o índice de separação é muito grande aqui. O índice de relacionamento, de divórcio, é altíssimo. E fora aquelas pessoas que não são casados legalmente, vão morar juntos, depois se separam. Esse índice ia aumentar muito mais. Por isso que Deus tem que estar no centro do namoro, porque vai convergir os seus valores, tanto da mulher como do homem, converge para Deus. Aí há de fato uma cumplicidade, aí vai ter condições de que esse namoro e esse casamento possa fluir na direção certa. E nós temos vendo, dentro desse contexto, 2 Timóteo 2,22 diz assim, foge, outrossim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com o que de coração puro invoca o Senhor. O apóstolo Paulo está se referindo aos pecados da carne. E o apóstolo usa uma demonstração. Foge.
A verdadeira separação, de acordo com a Bíblia, é equilibrada. Fugimos do pecado, mas seguimos a justiça. Ele disse, foge. E foge aqui está no imperativo presente. O foge está no imperativo presente, que implica uma ação contínua. Nós devemos sempre estar fugindo da armadilha do diabo, sempre fugindo dos nossos desejos. É uma ação contínua, porque há uma batalha, dentro de nós, a nossa velha natureza, e a natureza de Deus, há realmente uma disputa. Então é necessário que nós tenhamos que fugir continuamente. Pedir a Deus que nos santifique, que nós não caiamos na armadilha do diabo, que nos purifique, mas nós devemos também ter atitude para que isso possa acontecer. Aqui está falando foge, é uma ação, nós devemos estar dispostos que isso possa acontecer conosco. Nós vemos na imagem aqui, como se fosse José, e ele está fugindo, ele tomou decisões, não quero, ele tomou decisão, ele podia cair na armadilha, mas ele fugiu. Então é uma ação contínua. Aqui, estou fora, né? Mas José só tinha que aproveitar uma oportunidade, mas ele tomou decisão, ele agiu, ele viu que de fato, ele usou aqui o conceito que está no imperativo, ação contínua. Ele fugiu, ele saiu do ambiente no qual, para que ele não pudesse cair na tentação, não ser atraído. E também, aqui no texto fala de segue. Segue está no imperativo presente também, que implica em seguir continuamente os valores espirituais. Da mesma forma que nós temos que fugir do pecado, nós devemos estar buscando a orientação de Deus, os valores que Deus tem para a nossa vida, para que nós estejamos consistentes nos valores absolutos de Deus. Porque a sociedade hoje é tudo relativo. Desde que eu não faço mal para alguém, eu posso fazer de qualquer forma. Esses são os valores da sociedade. Mas para Deus não, valores absolutos, que é errado, que é pecado. Para Deus é sim, sim e não, não. Por isso que nós devemos seguir a orientação de Deus, nós devemos buscar os valores de Deus. Nós devemos cada vez mais buscar um relacionamento de intimidade com Deus. Nós só vamos buscar isso quando nós nos dispomos o quê? A estudar a Bíblia, deixar que aqueles valores que Deus tem na sua palavra, ela vai fazer parte da nossa vida. Nós vamos nos revestir, nós vamos nos apropriarmos dos valores de Deus, aí nós vamos de fato estarmos conscientes e estarmos se afastando daquilo que é o perigo de nós cairmos na armadilha desse século, dessa situação aqui. Então o autor está falando para nós fugirmos. Em Atos, capítulo 13, diz assim: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então aqui está falando de um testemunho. E o relacionamento do cristão, de um jovem, de uma jovem, de um cristão, deve ser de fato ser um testemunho. Andar segundo o coração de Deus, a vontade de Deus. E para ser testemunho, nós devemos testificar aquilo que nós professamos. Se nós professamos de fato Cristo Jesus, nós devemos testificar com as pessoas. Na nossa forma de falar, nossa forma de agir, nossa forma de vestir, na nossa conduta moral. Porque a moralidade só tem aonde está presente Deus, os valores de Deus. Então nós vamos testificar. E nós devemos buscar esses valores dentro do Deus mesmo. Porque quando nós testificamos, somos testemunha, testificamos, nós sabemos que sem o poder de Deus não há testemunho eficaz, não há resultado. Quando Deus não está presente na nossa vida, não há resultado. O resultado dentro dos valores de Deus. Se nós não estamos testemunhando Deus, nós estamos testemunhando os valores do mundo. Nós estamos fazendo aquilo que o mundo agrada ao mundo. Então, por isso que nós olhamos para os valores do próprio Deus. Aí sim nós vamos testificar. E o autor fala aqui que sem o poder de Deus não há testemunho eficaz. Porque eficaz é que dá resultado. Resultado que com a nossa atitude, outras pessoas, olhando o nosso princípio de namoro, de uma amizade, olhando a correção, a conduta, a forma que nós estamos andando, vai chamar a atenção de pessoas
que vamos olhando para isso, essas pessoas possam vir a conhecer a Cristo através do testemunho de cada um de nós. Há uma necessidade de nós olharmos o poder de Deus que está dentro desse contexto. 1 Coríntios, nós vemos isso, e Deus nos dá orientação, nos dá condição para que nós possamos, de fato, estar dentro desse contexto. Em 1 Coríntios, capítulo 13, é um texto bem conhecido, a partir do versículo 4, diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal e não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ao ler esse texto aqui com atenção e comparar com o texto, com os frutos do Espírito relacionados em Gálatas 5, 22 e 23, que ele fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Podemos observar que todas as características do amor aparecem nesses frutos, no fruto do Espírito. E é por isso que o amor edifica, libera o poder do Espírito em nossa vida e na igreja. Quando de fato nós estamos no centro da vontade de Deus, o fruto do Espírito vai fazer com que isso vai fazer com que nós possamos estar liberando para edificar o quê? O próximo, edificando as pessoas e o próprio seio da igreja. Então o namoro serve para isso, que outras pessoas vendo a retidão, a orientação, a seriedade que está se levando isso dentro dos valores do fruto do Espírito, isso vai transmitir para as pessoas e vai ser edificante. Nós vamos nos edificar e edificar outras pessoas também dentro desses valores. Então nós vemos que nós precisamos, dentro desse contexto, consagrar a nossa vida a Deus. Deixar que Deus trabalhe na nossa vida, fazer com que a vida, ela trate dentro do ponto de vista de Deus mesmo. E em Romanos capítulo 12, do versículo 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é a verdadeira consagração? Conforme a descrição de Paulo nesse capítulo, a consagração cristã, ela envolve 3 aspectos. Entregar o corpo a Deus, ele fala nesse texto que nós lemos, entregar a mente a Deus, e entregar a volição, entregar a vontade a Deus. Entregar o corpo a Deus, o que isso subentende? A pessoa, antes de crer em Cristo, usa o corpo para prazeres e propósitos pecaminosos. Aquele que está em Cristo, que de fato pertence ao Senhor, usa o corpo para a glória de Deus. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo de Deus. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19 e 20, ele trata sobre isso. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Pois o Espírito de Deus habita nela, na pessoa, e a pessoa vai fazer com que, se nós alimentarmos o nosso espírito, nós vamos, através do nosso corpo, glorificar a Deus, não nos contaminando com os nossos desejos e nem deixando que as coisas do mundo, as concupiscências, a soberba da vida, isso vai fazer com que nós caímos na armadilha. Ao contrário, alimentando de fato o Espírito Santo de Deus, nós vamos consagrar a Deus com o nosso corpo. Romanos 8, 9, vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
É nosso privilégio glorificar e engrandecer a Cristo com o nosso corpo. A forma que nós nos vestimos, que não chama atenção, que não vai, porque nós sabemos que o homem é chamado a atenção pela visão, visualizando. Então, quando a mulher está decentemente vestida, não vai chamar a atenção. Tudo isso faz para que glorificar a Deus. E da mesma forma o homem, é o mesmo sentido. Por isso que é necessário que realmente tudo aquilo que nós fazemos, uma ação contínua para que glorifique a Deus. Sempre fazemos com atitude para que Deus seja glorificado. E nós vemos ainda em Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 22, ele fala que segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo precisa ser engrandecido? Afinal, o que um simples ser humano pode fazer para engrandecer o Filho de Deus? Considere, por exemplo, as estrelas, muito maiores que o telescópio, mas bem distante. Os telescópios aproximam de nós, e o corpo do cristão deve ser um telescópio que diminui a distância entre Jesus Cristo e as pessoas. Para muitos, Cristo é uma figura histórica, distante, bem longe, e nebulosa, que viveu há séculos. Mas quando os incrédulos observam o cristão, que leva uma vida dedicada a Deus, podem ver Jesus mais perto. E isso também está na conduta do namoro. Quando nós olhamos a vida de um cristão que aproxima a Jesus Cristo para os incrédulos, faz dessa forma, da mesma forma que nós temos lá todas as estrelas longe, mas o telescópio nos aproxima, nós ficamos mais claros, nós olhamos os detalhes, nós conseguimos identificar algumas coisas. E aqui, da mesma forma, quando se traz, a pessoa anda cristocêntrico na sua vida, ele vai atrair as pessoas, Cristo mais próximo dos incrédulos. As pessoas vão ver detalhes de Cristo, vão ver o amor de Cristo, vão ver a santidade de Cristo, vão ver de fato que Cristo transforma a vida da pessoa. E isso vai aproximar dos incrédulos. Por isso que há esse contexto, a necessidade de nós andarmos nos valores, nos preceitos, uma vida cristocêntrica. Então, quando nós entregamos o corpo a Cristo, isso de fato vai acontecer e vai ser uma realidade em nossas vidas. E quando nós entregamos a mente a Deus, nós vimos em Romanos capítulo 2, no versículo 2, ele fala, no versículo 2 ele fala, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo quer controlar nossa mente. Faz de tudo para que nós possamos ficar voltados para as coisas desse mundo. Nós olhamos nas propagandas, em tudo que há, ele faz o quê? Eles querem controlar nossa mente, ele quer que nós ficamos voltados à secularidade, voltados aos conceitos mundanos. É isso que eles querem fazer conosco. É o que o mundo quer controlar. Mas Deus quer transformar a nossa mente. Ele não quer controlar, ele quer transformar os conceitos da nossa mente. Ele quer transformar os nossos conceitos, aquilo que vai ser duradouro para a nossa vida e vai nos edificar. Deus quer transformar a nossa mente. Uma mudança que ocorre de dentro para fora, quando nós reconhecemos nosso estado como pecadores que somos, nos arrependemos dos nossos pecados e nós clamamos e reconhecemos que só Jesus que salva, só Jesus que é Salvador, e nós possamos de fato declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Aí começa uma transformação de dentro para fora, quando Cristo toma o centro da nossa vontade. Está falando do nosso coração, que é o centro dos nossos desejos. O mundo deseja mudar nossa mente e por isso exerce pressão externa. Não tenha dúvida disso. Há uma pressão em todas as idades, mas na tenridade, na adolescência, pré-adolescência, jovens, a pressão é muito grande. Porque eles querem que
as pessoas se igualem a todo o conceito do mundo. Eles querem que todos façam a mesma coisa, para que, de fato, não fique refletindo o que está sendo feito de errado. E essa pressão é exercida em todos os aspectos. É na escola, é no cinema, em qualquer lugar, nas praças, televisão, em todos os aspectos, há uma pressão para que a pessoa possa se contaminar. Mas o Espírito Santo transforma a nossa mente, liberando o poder interior. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos transformados. Deus transforma a nossa mente e a focaliza nas coisas espirituais usando a sua palavra. Nós queremos ser transformados, de fato, valorize a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Faça com que a palavra de Deus se torne uma realidade na nossa vida. Pratique a palavra de Deus. Aí há uma transformação. Quando nossos valores, olhando dentro do conceito bíblico, estudamos, meditamos e nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, há uma transformação na nossa vida. Nós vamos poder encarar a sociedade, sabendo os nossos valores, sabendo que de fato aonde nós nos encontramos, e nós não vamos cair na armadilha da pressão da sociedade para que nós possamos fazer da mesma forma que a sociedade faz. Nós vimos que quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós entregamos o nosso corpo a Deus, nós entregamos a nossa mente a Deus, e nós entregamos a nossa vontade a Deus. A volição, a nossa vontade. A mente controla o corpo. A nossa vontade, a volição, controla a mente. Muitas pessoas acreditam que pode controlar a volição pela força da vontade, mas normalmente não são bem-sucedidas. Somente quando entregamos nossa vontade, nossa volição a Deus, é que o seu poder assume o controle e nos dá a força de vontade de que precisamos para ser vitoriosos. Entregamos nossos desejos a Deus pela oração disciplinada. Ao passarmos tempo em oração, entregamos a Deus nossa volição e oramos como Jesus Cristo. Faça-se a tua vontade e não a minha. Devemos orar sobre todas as coisas e permitir que Deus faça o que aprouver em todas as coisas. Entregamos nossos desejos a Deus pela aplicação da palavra em nossas atitudes. Tempo de oração. Deus, quando nós oramos, nós estamos nos colocando na presença de Deus, nos humilhando, mostrando a dependência dEle, confiando nele, depositando a nossa fé nele, sabendo que dEle é Deus, está no controle de todas as coisas, e Ele pode agir na nossa vida de uma forma que vai nos conduzir de acordo com os valores deles, de acordo com o preceito deles. Então há uma necessidade que nós devemos ter. Tempo de oração é fundamental que nós devamos ter diariamente. O nosso tempo de oração, o nosso tempo de estudo da palavra, aí vai nos dando condições de nos fortalecermos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia. Lascívia é sensualidade, é dar vazão aos nossos desejos sexuais. Não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desta forma, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Paulo lembra aos Tessalonicenses de que a imoralidade sexual não é agradável a Deus. Foi Deus quem criou o sexo e Ele tem autoridade para determinar o seu uso. Desde o princípio, Ele instituiu o casamento como união sagrada entre um homem e uma mulher.
Deus criou o sexo tanto para a continuidade da raça humana, quanto para o prazer dos cônjuges. As instruções de Deus com referência ao sexo não têm como objetivo privar as pessoas da alegria, mas sim protegê-las do modo a que não percam a alegria. Ao longo de toda a Bíblia, Deus adverte sobre o pecado sexual e devemos dar ouvidos a essas advertências. O propósito de Deus é a nossa santificação, para que possamos levar uma vida separada de pureza mental e física, para glorificar a Deus. Se de fato nós queremos glorificar a Deus, devemos estar no centro da vontade de Deus, em todos os aspectos. Como nós vimos aqui, o sexo não é nada que as pessoas, mas dentro do casamento. É legal, dentro do casamento, dentro do contexto do casamento que Deus instituiu, que é para que de fato seja feito conforme a vontade de Deus, e não dentro do contexto, do conceito que a sociedade coloca. É necessário que nós possamos conhecer e nos deixarmos que Deus nos conduza para que as coisas sejam feitas conforme a vontade de Deus. Então nós vimos o primeiro tópico, o que é namoro, dentro dos valores de Deus. Mas e qual a idade certa para namorar? Se nós perguntássemos aqui, qual a idade certa para namorar, o que vocês iam responder para mim? Pode, faz favor, qual a idade certa para namorar? Quem pode me ajudar aqui? 75? Oh, mas... Vamos lá? Quanto? Qual a idade? Um de cada vez. 25. Vamos lá. Quem mais? Oi? 18. Vamos lá. 18, 25, 75, o pastor foi mais longe, né? Vocês estão tudo fora. Só com 75. Então, mas qual a idade do namoro? Então nós temos um dilema, nós estamos vendo pessoas que têm dificuldades, né? Qual a idade certa para namorar? Então fica o adolescente, o pré-adolescente, com 13, 14 anos, já fica todo mundo fogoso, né? Todo mundo querendo já, e agora? Como é que vai ser? Mas vamos ver qual a idade certa para namorar. Então, na adolescência, o tempo de cultivar amizades. Adolescência é tempo de estudar. Adolescência é tempo de buscar a identidade. Adolescência é a hora de lapidar nossa personalidade, de descobrir quem realmente somos, é a nossa identidade. De investir em nosso amadurecimento emocional, moral, social e espiritual. A melhor idade para namorar é após 18 anos, mas devemos estar cientes da nossa identidade. Como estamos emocionalmente, moralmente, socialmente e espiritualmente? Aqui cabe uma ressalva. Tem pessoas que têm 25, 30 anos, 28, e qualquer idade, mas ainda eles não estão o quê? Preparados, não chegaram à maturidade emocional, moral, social e espiritual. Então, para que nós possamos orar dentro do contexto de idade, nós temos que ver se nós estamos emocionalmente, moralmente, socialmente e espiritualmente preparados. Como que nós estamos, de fato, olhando nesse contexto? E a adolescência, como nós vimos, é tempo de descobrirmos a nossa identidade. Nós devemos buscar a nossa identidade. Então, quando nós buscamos a nossa identidade emocional, emocional é sentimento que altera o comportamento normal de um ser. Quando o nosso emocional, ele vai em desencontro com os valores de Deus, quando o nosso emocional leva a gente a fazer atitudes que não convém a Deus, que vai agredir os valores e propósitos de Deus, nós não estamos preparados emocionalmente para namorar. Não importa a idade. Temos 18, temos 25, 75, o pastor falou? Não. Se nós não estamos emocionalmente preparados, o nosso sentimento, ele altera os nossos valores, e nós queremos colocar a carroça na frente dos burros, nós temos problemas. Nós estamos num confronto e nós vamos ter dificuldades nesse relacionamento. Por isso que
na busca da nossa identidade, nós estamos olhando emocionalmente. Como é que estão os nossos valores e sentimento? O nosso sentimento vai alterar os valores que Deus tem estabelecido e nós vamos colocar atitudes incorretas perante Deus. Ainda nós não estamos preparados se de fato o nosso sentimento, emocionalmente, nós não estamos de acordo com os valores de Deus. Nós temos, na busca da nossa identidade, nós temos moral. Moral é um conjunto dos princípios e valores de conduta do homem. Mas essa moralmente, nós vamos ter conjunto de princípios e desses valores de conduta quando nós estamos na conduta, nos princípios de Deus. Se nós temos outros valores da sociedade, nós estamos, moralmente, não estamos preparados para namorar. É um namoro cristão? Nós não estamos preparados. Não importa a idade, 25, 30, 40, 18, 19, se nós não estivermos com esse conjunto de princípios e valores, de conduta, de acordo com os valores de Deus, nós não estamos preparados. Então nós estamos ainda na busca da nossa identidade. E nós só vamos buscar essa identidade quando nós nos alinharmos com os valores de Deus. Aí nós começamos, de fato, conhecermos quem nós somos, as nossas dificuldades, os nossos limites, e nós vamos ser dependentes de Deus, vamos buscar esses valores de Deus. Então nós estamos vendo que nós precisamos estar preparados emocionalmente, preparado moralmente, e nós temos que estar socialmente preparados. Social é o que tem a tendência para viver em sociedade. Nós sabemos que nós somos interdependentes, nós dependemos um do outro, e há uma necessidade de nós sabermos nos colocarmos socialmente, porque há uma pressão, e a sociedade vai nos colocar uma pressão, nós vimos anteriormente, que vai fazer com que a nossa conduta seja de acordo com os valores que eles estabeleceram, mas quando nós olhamos para o contexto de Deus, da palavra de Deus, nós vamos olhar que nós temos que estar dentro dos valores da sociedade que Deus estabeleceu. Nós vamos estar dentro, convivendo com pessoas nós somos independentes, na escola, em qualquer ambiente, no trabalho, mas nós não vamos deixar se contaminar pelos valores deles. Aí nós estaremos buscando a nossa identidade, os valores sociais estarão absorvidos em nós quando Deus está no centro da nossa vontade. Aí sim, as coisas vão acontecer. E nós temos também a nossa adolescência, buscando a nossa identidade, nós estamos buscando espiritualmente. Nós estamos preparados espiritualmente? Espiritual é da natureza do Espírito, o Espírito Santo. Será que nós somos templo do Espírito Santo? Será que a nossa vida é cristocêntrica? Será que os valores agregados os valores que Deus tem estabelecido na nossa vida? Nós estamos dispostos a segui-lo? Nós estamos dispostos a negar as coisas do mundo? Nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus na nossa vida? E isso é que vai nos conduzir. Eclesiastes. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós estamos preparados para nos colocarmos sobre a autoridade de Deus, deixar que Deus seja o nosso Senhor? Será que nós estamos nos sujeitando à vontade de Deus? Será que nós estamos buscando a Deus, orando para Deus, para que Ele possa colocar na nossa vida o jovem que seja de fato compromissado com Deus, a jovem, a menina que seja compromissada com Deus, que nós possamos esperar, dar o tempo, deixar Deus agir na nossa vida, Deus fazer com que isso seja estabelecido, coloque pessoas na nossa vida, nós estamos orando por isso. Aqui está dizendo que tudo a seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Na sequência da leitura de Eclesiastes, ele diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz.
olhar para o alto e Deus ordena o tempo. Quando nós olhamos para Deus, buscamos os valores de Deus, Ele vai ordenar o tempo da nossa vida. Ele vai nos estabelecer o tempo que de fato nós estejamos preparados emocionalmente, socialmente, moralmente, espiritualmente, quando nós deixamos Deus agir. E aí nós vamos estar preparados para enfrentar o relacionamento, para que nós sabemos, nós sabemos que relacionamento não é fácil, né? Duas pessoas diferentes, estarmos sob o mesmo teto. Quando as pessoas namoram, um vai para uma casa, né, eles se encontram esporadicamente, mas quando os dois vão debaixo do mesmo teto, olha, aí começa a aparecer as diferenças. Aí o creme dental tem que ficar numa mesma posição, não pode apertar no meio, não pode... É uma série de coisas, né? Eu estou falando isso de experiência própria. Então, são coisas que... São coisas que acontecem, nós temos que... As pessoas... É isso que vai sendo colocado. Nós precisamos deixar Deus... o tempo de Deus. Deus vai nos capacitar para isso. Para que essas diferenças terminem em Cristo Jesus. Provérbios 16 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Deus quer que confiemos nele de todo o coração e que o reconheçamos em todos os nossos caminhos. Conhecer e fazer a vontade de Deus não é uma técnica espiritual que usamos de vez em quando. Antes, é um modo de vida comprometida que envolve tudo o que fazemos. Nós temos um compromisso com Deus. Quando cristocêntrico, nós vamos ter um compromisso que vai envolver tudo que fazemos. Aonde quer que nós estejamos, o que falamos, o que vestimos, isso está tudo envolvido na nossa atitude para com Deus. Então nós estamos vendo, será que nós estamos, a resposta aqui, será que nós já encontramos a nossa identidade? Emocionalmente, moralmente, socialmente, espiritualmente? Será que nós estamos preparados para isso? Ou temos que ainda buscar uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus que vai fazer com que isso possa ser estabelecido na nossa vida? Independente de 18, 19, 20, 25 anos, será que nós temos que buscar? Então nós precisamos estar atentos para que buscar o relacionamento com Deus na intimidade, que Deus vai se revelar para nós, vai nos capacitar, vai fazer que de fato isso seja o quê? Uma realidade na nossa vida.